Estamos felizes com a presença de todos, isso é ótimo. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer a respeito da mediunidade, do trabalho? Alguma coisa que seja importante para nosso crescimento? Eu queria, dona Araci. Deixa eu perguntar. Quando um protetor trabalha diretamente ligado a uma pessoa, vamos dizer assim, como a irmã Benigna trabalha com a Wanda, esse espírito tem permissão com o médium ainda encarnado de outra pessoa receber ele? Porque, igual o Givaldo fala, Joana de Ângelo, é ele que recebe Joana de Ângelo, enquanto ele estiver encarnado, não é? Outra pessoa tem permissão de receber esse mesmo espírito? Tem. Qualquer outro médium que ele tenha uma outra missão, um outro trabalho de divulgação e for autorizado, sim, poderá receber, sim. Dependendo do local, do ambiente, do país, do estado, da cidade, aonde esse médium ou Joana de Ângeles tenha esse compromisso de auxiliar, ou porque foi muito rogada o seu nome, como no nome de Irmã Benigna também. Qualquer um espírito de Eurípides, Bezerra, vai depender da missão do médium, vai depender da missão do espírito em que foi chamado naquela cidade, naquela região, para realizar algum trabalho. A dificuldade está no médium preparado perispiritualmente, vamos dizer assim, com virtude suficiente para auxiliar a Joana de Ângeles. Vai depender, mas a doutrina fala que quando os espíritos querem cumprir uma missão, eles usam médios ainda com imperfeições para poder divulgar e orientar e auxiliar as criaturas. Nessa colocação também da Rosana, muitos espíritos que os médios não trabalharam, não desenvolveram, não buscaram o crescimento moral e espiritual, junto com esse espírito, ele, se afastando do médium, ele vai trabalhar com outro médium, em outro local, em outro ambiente. É aquilo que nós ouvimos na doutrina quando fala que se o médium não evoca seu anjo guardião, sua equipe de trabalho, esse espírito se afasta e vai trabalhar em outros locais. E quando esse médium novamente pede o seu concurso, ele volta para auxiliá-lo. Então, dependendo da envergadura espiritual de um espírito, ele pode se manifestar em vários lugares. Nós que compreendemos que o médium pode trabalhar numa altura maior, que não é bem vinculado à Terra, ele pode emitir ondas, pensamentos para vários grupos, vários locais, vários ambientes, da forma de falar, característica vocabulária do médium, mas o fundo, o contexto da mensagem é idêntica. Porque o médium, ele escreve ou fala de acordo com o seu vocabulário. Então, quando nós vamos ouvir uma mensagem falada por Bezerra, depende da maneira com que o médium se expressa e a sua forma de falar, mas o conteúdo tem que ser o mesmo. Se é caridade, se é bondade, se é a misericórdia, se é o trabalho, se é o crescimento daquele grupo. Quando um espírito irradia a sua mensagem, ela pode ir para vários núcleos, vários locais, vários ambientes. O pensamento, ele irradia. Então, quando nós pensamos o bem, também se irradia. Quando nós pensamos o mal, nós também irradiamos. Então, os maus espíritos também podem irradiar uma mensagem altamente negativa, de desordem, desequilíbrio, de suicídios, de desamores. Quer dizer, depende dessa capacidade de irradiação e concentração da entidade. Quer que ela seja boa,
quero que ela seja má, porque nós temos uma capacidade de concentração e de radiação ao nosso bel prazer, com a liberdade de exprimir aquilo que pensamos e irradiamos, quer que seja o bem, quer que seja o mal. Eu falo isso porque às vezes a pessoa fala, então o mal não é irradiado? O mal é irradiado. A maldade, ela é irradiada. Os espíritos maus, eles irradiam o mal, muito mais do que nós pensamos, através da música, através da fala, através das mensagens negativas, pode irradiar nas ruas, nos ambientes, nas festas, nos locais de discórdia, desuniões, tudo onde tenha ideias propícias a desenvolver o mal. Como também se desenvolve o bem, que deveríamos, conforme fala o Evangelho, nós, médios, trabalhar no sentido de irradiar as vibrações positivas de amor, de verdade, de justiça, de caridade, aonde quer que nós estejamos. É que nós não temos o hábito de usarmos a irradiação. Nós temos o hábito de falar. Nós viemos de igreja, nós somos igrejeiros, então nós somos acostumados a rezar Pai Nosso, Ave Maria, a terça e tudo mais, então nós falamos muito próximo aqui, muito próximo de nós. E quando nós deveríamos irradiar mental, a irradiação mental no nosso lar, nessa nossa região, isso que é importante quando nós médios aprendemos a irradiação, a vibração, a emanação do poder mental benévolo que vai auxiliar. Da mesma forma que o mal domina, o bem também pode dominar. É que os espíritos maus, como eles aprendem com facilidade a dominação mental, e nós, por falta de previdência e de observação, deixamos-nos cair nessas redes de pensamentos que não são altruístas. Mas nós, médios, vamos aprender a irradiar na nossa casa. O trabalho, por exemplo. Nossa família é uma família que tem dificuldade de trabalhar, em todos os sentidos. Então, o que nós precisamos impregnar nas paredes, no ar? A vibração do trabalho. Para que aquela vibração, harmonização, interpenetre nas cadeiras, nos móveis, nas mesas, nas cortinas, nos talheres, na comida, na água. Todo aquele desejo do trabalho. Assim também a meiguice, a afabilidade, a doçura, a abnegação, a ternura, a fé. A fé também tem que ser irradiada. O Evangelho nos fala que a fé que nós podemos ensinar às pessoas é uma fé de ação. Então, quando nós temos uma fé ardente e acreditamos em Deus, acreditamos no nosso anjo guardião, nós envolvemos a pessoa com a nossa fé. E quando eu acredito, eu irradio. Então, quando eu falo, eu acredito no meu anjo guardião, eu tenho certeza da sua ajuda e amparo, eu irradio isso daí. Mas o que nós temos? Os espíritas, de ordem geral. Eu não sei quem é meu anjo guardião, eu não sei quem é meu protetor, eu não sei. Então, o que passa? Passa uma falta de fé. É isso. Porque se nós estamos falando dessa doutrina de amor, de luz, e ao mesmo tempo eu falo assim, eu não sei quem é meu anjo guardião, aquela coisa macia, a pessoa fala assim, ele não tem fé. Como que eu vou acreditar se ele mesmo não tem fé em si mesmo? É diferente de aquela que vai dizer, eu não conheço meu anjo guardião, mas eu sei que ele me ajuda. Ele me ampara nas horas mais difíceis, eu sinto
a presença do meu anjo guardião. Eu sinto a harmonização do Criador. Eu sinto as emanações do meu anjo, do meu protetor, da minha equipe de trabalho. Então, essa fé que eu passo a minha fala, eu transmito a fé. Ou eu deixo a pessoa em dúvida. Porque se eu tenho dúvida, eu deixo a dúvida. Então, é importante que nós, médios, tenhamos essa força redentora. Por exemplo, nós queremos amizade. Amizade. Eu preciso irradiar a amizade que vem até a mim, bons amigos, boas pessoas, pessoas nobres, justas e corretas. Porque quando eu falo, eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém, eu irradio, à minha volta eu não tenho ninguém. Eu não tenho amigos, eu não tenho companheiros, eu não tenho ninguém para me ajudar. Quer dizer, nós podemos sentir assim, mas não é isso que eu preciso irradiar. A minha mensagem ela tem que ser positiva, para que encontre em outros corações e vibrações o desejo de verdadeiras amizades, de verdadeiros amigos na nossa jornada. Então, a evolução do ser humano é o que nós estamos preparando para milênios, é essa forma pensamento nossa, de vibrações de amor, de ternura, para poder eliminar o antagonismo, quer religioso, ou o antagonismo familiar. Porque, às vezes, nós acostumamos, ai, minha avó não gostava, minha mãe não gostava, meu pai não gostava e eu também não gosto, né? Então, nós vemos aí a quarta geração de antagonismo. Quanto que a doutrina ela vem nos ensinar a parar. Então, eu preciso parar esse antagonismo de família, por quê? Porque eles vão voltar, reencarnar na mesma família, retornar ao nosso lar com os seus defeitos. E algo de mais belo e mais profundo que existe na doutrina dos espíritos é o socorro aos familiares. Quando nossos familiares são socorridos e eles têm a oportunidade, no mundo dos espíritos, de se refazerem, estudarem e se preparar para novas reencarnações, o espírito vem assistido, amparado pelo anjo guardião. Então, ele fica bem melhor nessa reencarnação do que a alma. Às vezes eu falo para ele, nós duas saímos das regiões muito escuras, porque nascemos obsedadas, vivemos longo tempo obsedada, longo tempo com a mente confusa, não entendia, tinha vontade de fazer as coisas, mas a mente era confusa. Quer dizer, o nosso perispírito, por longo tempo, estávamos dentro dessa confusão que nós trazemos de outras reencarnações. E só na medida em que fomos clareando a nossa mente, clareando a nossa percepção, conseguindo compreender melhor o nosso objetivo sobre a Terra, nós começamos a compreender a vida. Então, nós nascemos obsedadas e nós temos que agora preparar a nossa família, nossos filhos, entes queridos e ancestrais, para que não voltem com esse processo obsessivo, com doenças, enfermidades, porque a doença nada mais é do que a machucadura no perispírito. Então, nós sempre ouvimos dizer que aquele que fuma muito ou bebe, ele vai trazer consequências para a vida futura. Então, ao reencarnar, vai trazer problema de pulmão e assim por diante. Então, qual é o nosso trabalho? Morreu nossa família que gosta de beber pinga? Não pode levar nem um segundo depois para já acordar ele e botar ele numa colônia de retificação. Por quê? Ele precisa limpar o perispírito, ele precisa
parar de se envolver com essa ordem inferiorizada que gosta de beber pinga, para ele não se perder nessas regiões de zonas difíceis. Então, ele vai ficar lá, bebendo pinga, brincando, andando pelas ruas, se rastejando, mendigando, e depois reencarnar? Essa não é a doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos é isso: fora da caridade não há salvação. Então, sou eu que vou socorrer os espíritos da minha família, levá-los para uma colônia espiritual e socorrer eles. Antigamente, tinha-se essa ideia de igreja, e que você estava nessa religião, você ia ser salva. Então, todo mundo acreditou que esta ou aquela religião me salvaria. Mas com a comunicação dos espíritos e o retorno dos espíritos reencarnantes, nós observamos que aqueles que não seguiram os 10 mandamentos, que não buscaram as suas virtudes, não foi a igreja que salvou. Porque não é a igreja. Quem se salva é a própria criatura. Sou eu que me salvo. Agora, a igreja, ela pode me dar os deveres, como a doutrina dos espíritos também. Tem os seus códigos de comportamento, de trabalho, de vida, como qualquer outra religião. Toda vez que a pessoa está numa religião, ela falseia os 10 mandamentos, ela cai, porque a igreja não salva. Quem salva é a própria criatura que salva a igreja. Quem que salva a igreja? Seus adeptos. Quem que salva o espiritismo? Os espíritas. Porque as instruções dos espíritos é para todos. Então, somos todos nós que precisamos trabalhar, de dedicarmos a nós, como dedicar aos filhos, ao nosso lar, ao nosso trabalho, ao nosso ganha-pão. Porque quanto mais nós nos dedicarmos a essa melhora particular e íntima nossa, melhor nós vamos morrer e melhor nós vamos reencarnar. Porque nos fala a doutrina que nós retornaremos aonde paramos na última reencarnação. Nós podemos vir com outros corpos, em outros sexos, mas nós voltaremos aonde paramos, para dar continuidade à evolução. E a doutrina dos espíritos, essa doce doutrina, é ensinar e orientar as almas dos mortos para que ela possa se melhorar e estudar e se preparar melhor para novas encarnações, do que sair das regiões umbralinas ou difíceis da sua alma direto para um processo reencarnatório. Mas e os espíritos, Araci? Por que os espíritos não salvam? Porque os espíritos precisam de um médium. Os espíritos precisam de um doador. Sem essa doação de energia, de bondade, de misericórdia, de súplica, não tem como salvar os espíritos. A mediunidade, ela é abundante sobre a Terra. É dada em todas as religiões e em todos os credos. Então, quando nós, médiuns, oramos para qualquer coisa que vamos fazer, nós estamos doando a nossa energia, o nosso ectoplasma, a nossa fluido vital. Os mortos não têm esse fluido vital. Os mortos não têm o fluido vital. Eles podem vir para nós, vir nossos protetores, mas na hora de prestar um concurso, de socorrer, de aliviar, de balsamizar, é retirado essa energia.
dos médios. Por essa razão, o médium tem que estudar. Ele tem que compreender que ele é o doador. Para que se processe a cura, ele é o doador. Para que ele faça um trabalho curador, ele é o doador. Se ele está orientando, ele está doando o ectoplasma. Esse agente ectoplasmático, esse agente vital, junto com o fluido universal, são uma mistura em que dá vida à fala, dá vida à conversa, toca as almas, desperta as criaturas. Então, a mediunidade ela é dada a todas as pessoas, indiferentemente das suas crenças, indiferentemente das suas religiões. A diferença está em que o Espiritismo é essa escola educativa da mediunidade. Como socorrer as almas dos mortos. Como observar onde os mortos falaram, erraram. Então, quando nós conversamos com os mortos, eles contam onde eles erraram. Por que faliram? Quais foram os erros que cometeram para nos mostrar que nós não devemos cometer os mesmos erros e começar a crescer. Então, nós vemos manifestação de espíritos impuros, manifestação de espíritos medianos e manifestações de espíritos superiores. Então, toda a manifestação dos espíritos devem ser observada, porque eles aparecem em todas as religiões. Aparecem em todo lugar, em todos os ambientes, ricos ou pobres, místico ou o que você quiser. Ali eles estarão. Cabe a nós, espírita, estudar este comportamento das almas dos mortos. Então, eles vêm até nós e o que eles querem? O que desejam? O que precisam? O que nós podemos fazer para ajudá-los? Então, quando nós, médios, observamos que nós estamos angustiados, nós podemos ter alguns espíritos angustiados ao nosso redor. Então, o que nós vamos fazer? Falar com eles no sentido de modificar o fluido da angústia. Retirar aquele fluido angustiado, doloroso. Aí nós, médios, percebemos as partículas de orgulho ou de vaidade. Então, nós podemos ter companhias orgulhosas, companhias ociosas, mentirosas, e baseado naquilo que estudamos, o orgulho, a vaidade, a mentira, o ódio, o desamor, a preguiça, é o que o médium vai desagregar, solver e socorrer. É isso que chamam médium experimentado. O médium experimentado é aquele que teve várias experiências, quer das manifestações, quer da fala, quer das situações em que os espíritos vieram até ele, espíritos que sofreram desastre, espíritos brincalhões, espíritos de todas as ordens. Essa é a pesquisa de como estão as almas dos mortos. Quem é meu anjo guardião? É um espírito superior da minha família, que vela da minha família. Agora, ele pode aparecer com várias e várias reencarnações. Esse espírito familiar pode usar
uma roupagem que viveu na África, uma roupagem que viveu na Índia, uma roupagem que tenha vivido na Europa, na Ásia, na América do Norte, América Central, aqui no Brasil. O Brasil é tão grande que pode trazer uma roupagem do Norte, uma roupagem do Sul, uma roupagem do Centro-Oeste, do Leste, porque os espíritos eles vão usar uma aparência de reencarnações passadas, que eles têm marca no seu perispírito. Porque às vezes não interessa a eles manifestarem com a sua aparência do último momento da sua morte. Pode usar outro. A nossa pesquisa ela está na condição perispiritual do desencarnado. Cada espírito que desencarna no seio da nossa família, amigos ou inimigos, ele terá um fluido próprio. Ele terá o seu próprio ambiente perispiritual. Um ambiente bom, um ambiente ruim. Vai depender daquilo que está dentro dele, daquilo que ele pensava, daquilo que ele agia. E nós podemos ter uma grande experiência se o nosso parente fingia que era bom. Fingia que era bonzinho e não era, o coração era ruim, uma pedra. Quando ele se manifesta após a morte, nós vamos ver que ele não era aquela pessoa adorável como nós pensávamos. Aí outro parente desencarna, fechado a vida inteira, não fala com ninguém, quietinho, aparência de mal. Aí ele desencarna, você vai conversar com ele. Ele era bom. Ele era bom, não fez mal para as pessoas, ajudou escondido. Então, essa é a pesquisa da doutrina dos espíritos. Nós não se baseamos diretamente na aparência, mas na qualidade do fluido emitido pelo espírito. As radiações e vibrações. Então, todo médium experimentado é aquele que tem várias experiências fluídicas, várias experiências do modo com que os espíritos se manifestaram. Como que nós socorremos? Então, o médium que ele socorre um espírito que teve uma morte violenta, por exemplo, em que ele terá que reparar, ele tem uma experiência única na reparação daquele espírito que estava todo machucado, quebrado. Então, ele vai recompor o perispírito. Vai dar uma melhor condição, porque ele gravou, no momento da morte, todo o seu processo. Ele lembra do momento em que o braço estava aqui, a cabeça estava ali, aquela verdadeira situação. E ele grava. É como se tirasse uma foto, chama-se trauma. Segura na mente a imagem. Se essa imagem ela não é benévola, nós vamos fazer com que o espírito solva essa imagem, porque ele não está mais naquela condição de espírito, naquele trauma, naquela morte, naquela situação muito difícil. Vamos tirá-lo dali, daquele conflito fluídico, e colocar um fluido regenerador, calmante, tranquilizante, que ele possa compreender que já está no mundo espiritual e que ali está a sua família, seus entes queridos. Da mesma forma, será um espírito num desencarne em que estiver afogando. Então, nós vamos ver aquele trauma, aquela
impressão do espírito não, traumatizante do afogamento. Mas o médium deve ficar calmo, tranquilo e sereno para auxiliá-lo a tirar aquele trauma, envolvendo, retirando aqueles fluidos, as impressões, acalmá-lo, tranquilizá-lo, recompô-lo com os fluidos vitalizantes, fluidos reparadores. Isso é doação do médium com auxílio dos espíritos. Os espíritos nos ajudarão em todas essas fases, mas necessariamente eles precisam de um médium doador. Eles não sabem o que fazer, mas esse compromisso de trazer a paz, a harmonia e a alegria na Terra é dos médiuns. É auxiliar o mundo em que vive. Então, isso daí é muito importante. Nós temos noção da responsabilidade e da ternura com que nós precisamos trabalhar junto aos espíritos no trabalho socorrista. Uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe. Deus, nosso Pai, de bondade, amor e misericórdia, estamos, Senhor Deus, te agradecendo por esta oportunidade de aprendizado, de conhecimento. Agradecendo, Senhor, pelas bênçãos recebidas, agradecendo, Senhor, pela mensagem passada pela nossa irmã Araci, agradecendo por nossos corações se abrirem, as nossas almas se abrirem para o conhecimento da espiritualidade, aquela que pode nos ajudar a sermos pessoas melhores. Agradeço a Jesus, a Maria Santíssima, agradeço aos nossos mensageiros de luz, aos nossos anjos guardiões, a todos os mentores que se fizeram presentes aos nossos lados, do nosso lado, para que possamos aprender a ser pessoa melhor a cada dia. Agradeço, Senhor, por cada oportunidade, por cada aprendizado que vem até a nós através do conhecimento do Evangelho, passado pelas irmãs que têm estudado mais que nós, que têm aprendido e que têm trazido com tanto amor e carinho para nós. Peço, Senhor Jesus, que abençoe a cada um desse grupo, cada um dessa aula, cada um que sejam abençoados, que tenham uma noite de paz, de luz, de amor, de misericórdia divina. Agradeço e encerro aqui essa prece, em nome do Senhor Jesus e de Maria Santíssima. Que assim seja. Amém.